O governo Lula teve duas derrotas expressivas essa semana que a gente tem que analisar, nós temos que nos aprofundar, mas temos que compreender também o modo em que a política brasileira se dá nos termos de hoje, com um parlamento que veio se empoderando desde o governo Dilma, se fortaleceu mais no governo Temer e chegou às raias do absurdo no governo Bolsonaro, por meio do inacreditável orçamento secreto. Então a gente tem que compreender que tem uma construção. As coisas não nascem do nada. Entendeu? E quem não entendeu isso não entendeu nada. Se você não olhar 3, 4, 5, 10, 20, 50 passos atrás para entender como que um chega no caminho, você errou lá atrás, meu amigo. Você já vai para outro rumo. É claro que foram derrotas do executivo, do governo Lula, as questões do marco de saneamento, novo marco de saneamento, e também do PL das fake news, PL da regulamentação da mídia, PL da responsabilidade civil das plataformas, responsabilização das plataformas. Sim, hoje eu vi o José Roberto Toledo falando disso no Foro de Teresina e achei bastante pertinente. O debate não é fake news, o debate não é censura, o debate não é nem regulamentação. O debate é responsabilização das plataformas por aquilo que ganham dinheiro, incentivam e o algoritmo mostra para muitos. Ou não? Uai, tá ganhando dinheiro com isso aí, brother. Tá jogando para muitos. Ok, o debate não é esse hoje. O debate é a decisão de Lira, seguindo a orientação do relator Orlando Silva, retirar da pauta, esperar, conversar mais, articular mais, ver o que pode ceder, o que pode fazer, tal, não sei o quê, e apresentar lá na frente. O marco do saneamento tira basicamente poder das estatais. Por exemplo, foi uma naba na Saneago. Para quem não sabe, a maioria sabe, evidentemente, mas falo de Goiânia e Goiás. Aqui no YouTube eu tenho que ter esse cuidado. Normalmente eu não tenho, porque trabalho na Rádio Goiânia há muito tempo, e claro, rádio, você fala prioritariamente com um público local. Se não morando no local naquele momento, mas com uma conexão. Já ouviu, tal, não sei o que. Que o YouTube ampliou, expandiu. Aqui a estatal da água e esgoto chama-se Saneago, certo? Saneago levou uma naba. Levou uma naba. Isso aí. O governador Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, estava elogiando a decisão do governo Lula. E não fez nada, não moveu uma palha para ajudar o governo naquilo que colocaria e colocou uma naba no traseiro da Saneago. Por quê? Aí o ponto, cara. Porque a traição veio basicamente de parlamentares do PSD, do União Brasil e do MDB. Cada um desses partidos tem 3 ministérios cada. Estou falando aqui de partidos, 3 com 9 ministérios. E Lula segurou umas broncas pro União Brasil, né? Não entregou a cabeça da Daniela, do Vaguinho, não entregou a cabeça do ministro Juscelino. E os caras sofreram uma pancadaria aí no meio do caminho, não sofreram? Sofreram. Lula segurou a bronca. Na hora que precisou, teve votos? Não. A formação de uma base política hoje não se dá mais por meio de cargos. E eu tenho a impressão que ou o Padilha entende isso, ou o Lula, que falou que vai assumir as grandes negociações, entende isso, ou vão levar naba atrás de naba no Congresso. Já estou falando aqui de boa. Se não organizar isso, vai levar naba atrás de naba. Ceder ministérios não garante voto. Sabe o que garante voto? Emenda. Emenda. Pagar emendas. Eu vi um levantamento também do José Roberto Toledo, ó, 2 citados hoje, mas também é porque eu vi 2 vídeos dele hoje, aí acaba que fica mais coisa na cabeça. Esse foi no blog dele do UOL. Ele falou que o governo tem no orçamento já, assim, tudo certinho, legal, no orçamento secreto, nada, você sabe o CPF do deputado, nome e sobrenome, para onde vai pagar, qual que é, você sabe tudo. Você tem 10 bilhões reservados no orçamento para pagar emendas dos parlamentares. Legal, não falando de orçamento secreto não, 10 bi, certo? Estamos começando no mês de maio, dia 5 de maio, certo? Ele fez um levantamento, se a gente dividisse assim, pagando, dividindo 10 em cada mês, ia dar o quê? 750 milhões por mês, certo? Vocês entenderam a conta que eu fiz, né? Se pegasse os 10 bilhões, dividisse em 12 meses,
Daria, não, não daria isso, não, daria menos ainda, né? Sabe? Não, daria um pouco mais, enfim, pouco menos de 800 milhões por mês, só para a gente ter uma ideia. Estamos no quinto mês do ano, mas vamos botar 4. 4 vezes 8, 320 milhões teriam que ser pagos. Teriam que ter sido pagos dentro da lei. Sabe quanto efetivamente o governo Lula pagou de emenda até hoje? 22 milhões. Empenhados, temos somente 354 milhões. Empenho é um passo à frente no como se gasta o dinheiro público, né? Você primeiro tem orçamento, depois você empenha, aí depois que você vai executar esse gasto, certo? O governo Lula deveria ter pago 320, pagou 22 milhões. Deveria ter empenhado, vai lá, um percentual aí talvez de, já estamos quase no meio do ano, 4 bi, pensando nos 10 bi do final do ano, você entendeu? Que 380, eu tô falando bobagem. 800, 3 bi 200. Tá falando de 800 milhões, mais ou menos por mês. Se o governo deveria ter pago 3 bi 200, 3 bilhões e 200 pagou 22 milhões. Desculpa, ó. Se não organizarem, o cachorro tá tretando com o outro aqui no portão. Então, um gato passando. Sons do Discovery da natureza. Se morar em uma casa. Se o governo Lula não começar a pagar, se o governo não começar a executar a emenda, não tem nada, mas absolutamente nada, que vai fazer os parlamentares votarem com Lula. Meu amigo, deixa eu bater o real para você. Se você não for ideologicamente comprometido com aquela pauta, e olhemos a eleição, a maioria não é. Quem está ideologicamente comprometido com a pauta do Partido dos Trabalhadores, a gente está falando de um universo de 130, 140 deputados, estourando. Veja você que no marco saneamento foram 136 votos. Estou puxando de cabeça aqui, se não me engano. E esses são os que votam com o governo por um princípio, ser base mesmo. Os outros não. São mercenários. Se você pagar, eles lutam por você. Se não pagar, não luta. Não vai por amor, não. Vai por dinheiro. E não vamos dizer que o Lula não sabia disso. E não vamos dizer que o Padilha não sabia disso. Veja você o que a emenda foi capaz de fazer. O não pagamento de emendas. Claro, nesse contexto, aliado com a campanha sórdida das redes sociais, com o engajamento picareta da extrema-direita, do bolsonarismo na pauta, e a falta de compreensão e adesão ideológica dos evangélicos, de forma principalmente das figuras mais midiáticas, à picaretagem bolsonarista. Isso eu não posso negar. Houve uma aliança. Aí, meu velho, você junta. Não tem emenda paga. O cara dá uma resposta, porque tem isso. Quando você está com emenda paga, aí o parlamentar bolsominion bate nesse deputado. Aí fala, não, pois é, mas votar com o governo fez que a praça tivesse aí, ó, a escola está reformada, a ambulância nova chegou, enfim, o que foi a emenda? Aí aquele cara do meio, que quem é radicalizado, quem é base é base. Esses caras que já estão bem definidos. Mas tem aquela base amorfa que no Brasil varia entre 30% e 40% do eleitorado, velho, que uma análise mais pragmática da vida. Você é verdade. Eu até acho ruim votar com esse governo. Mas se é para trazer a praça para cá, se é para botar a ambulância aqui, se é para reformar o asfalto, sei lá, a pauta que for. Se é para reformar a escola, se é para botar ar-condicionado na escola, não sei. Reformar a delegacia, até que vale a pena votar com esse governo mesmo. Tudo é a mesma bosta mesmo, os caras normalmente pensam, mesma bosta, vai roubar mesmo, então melhor que pinta aqui um trem pro município. Aí veja você como que esse deputado, que é mercenário, no sentido de só encarar batalhas por dinheiro, certo? Mercenário no sentido clássico da palavra, no sentido vulgar e pejorativo do termo, não. O que é um mercenário? Aquele que recebe para lutar. Ele não é um exército de fé, um exército de compacto, de uma afinidade ideológica. A gente está falando de um mercenário, no sentido teórico, de raiz do termo. Esse cara precisa de dinheiro, velho. Se o governo Lula não começar a pagar, executar isso, e eu não sei onde está o problema. Não sei se é no Padilha, não sei se é nos órgãos,
Não sei se é nessa articulação parlamentar, órgão, porque é assim, é o órgão que executa. Então, sei lá, uma obra, comprar ambulância. Aí é uma licitação feita ou pelo Ministério da Saúde, então manda o recurso para o município licitar lá. Tem alguns jeitos de se fazer isso, certo? Mas não é um problema disso, porque não está nem empenhado, o problema está em Brasília. Porque se fosse, já tivesse empenhado o dinheiro, aí você até poderia ver uma questão burocrática do órgão, mas sem empenho, velho, os caras chegam no limite, velho. Ou a Fazenda não distribui esse dinheiro ainda para os órgãos, sei lá. O problema básico é esse, é dinheiro. No marco do saneamento faz dinheiro. Já no PL das fake news tem mais elementos aí, porque veja você, né? Teve o engajamento do Arthur Lira, teve uma pressão sutil, mas presente, dos ministros do Supremo Tribunal Federal junto aos parlamentares. Houve a vontade explícita do governo, claro. Os membros de sua base no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, votaram pelo projeto. Não aconteceu por dinheiro. Quero saber a sua opinião. O que você acha disso aí, meu filho? Vamos deixar no comentário esperto. Agradeço a presença, peço o seu like, evidentemente, e eu termino esse corte, porque quem está assistindo ao vivo está vendo o astral, você não está vendo, você está vendo o corte, claro, vantagem, menor, mais direto, mas perde o astral. Nunca perco o astral das lives Coça aqui, normalmente às sextas, às 9 da noite. É nóis. Rapaziada, eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade para você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado, ou aquela fita de videocassete antiga que tá lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso pra você. Isso é, cara, isso é importante demais pra você, eu vou te falar o porquê. Pensa no seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link para você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material para um primo seu que mora nos Estados Unidos, para um parente que está morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive para assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos 1 giga. Então, um pendrive de 16 GB cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só para te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, aquela fita cassete ou aquele DVD de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal ou um almoço em família, e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali, e pense, daqui 100 anos, esse será o registro para o seu filho, para o seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital, e as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor.